Fala pessoal! Nossa revisão rápida e super focada começa agora. Imagina só o clima, aquele apartamento vibrante no Rio de Janeiro, a brisa de Copacabana batendo na janela e um grupo de estudos animadíssimo já com a mão na massa. Tem edital na praça para vencer, né? Então nosso caminho hoje vai ser muito claro, bem estruturado e o mais importante, sem enrolação. Bora lá? Olha só o nosso plano de estudos de hoje. A pauta é de altíssimo rendimento. A gente começa com aquele aquecimento rápido de gramática, afinal, português despenca em absolutamente qualquer prova, certo? Depois, a gente entra pesado nos pilares da segurança em banco de dados, a famosa tríade CID, controle de acesso, comandos DCL, o papel do DBA, e vamos fechar com aquelas pegadinhas clássicas que as bancas adoram usar para derrubar o pessoal desatento. Para dar aquele start, vamos dar uma olhada na anotação ali no quadro. A Rebeca, que é uma jovem cientista de dados, fala um monte de idiomas e ainda arranja tempo para lutar jiu-jitsu. Tá ali estudando na sala com um amigo cadeirante e anotou essa frase: Maria estudou muito, mas não passou. É uma oração bem simples, daquelas do dia a dia mesmo. E aí vem o nosso primeiro desafio, só para dar aquela aquecida nos motores. Vamos analisar a estrutura. Tem alguma coisa faltando aí? A pontuação e essa conjunção adversativa, elas estão sendo usadas do jeitinho certo, seguindo a norma culta? Dá um segundinho para pensar. Pois é, faltou a vírgula. A regra é claríssima. Antes das conjunções adversativas, tipo o mais, o porém, contudo, todavia, o uso da vírgula é totalmente obrigatório. Fica, Maria estudou muito, vírgula, mas não passou. Essa é uma daquelas regrinhas de ouro, sabe? Não dá para esquecer de jeito nenhum, nem na hora de fazer a redação, nem na hora de marcar o X na prova objetiva. Bom, agora a vez passa para o Percy. Ele é o pai da Rebeca, maratonista, negro, tem umas tranças muito estilosas, barba e tá ali vestindo a camisa do Mengão com o maior orgulho. E o Percy já manda um desafio duplo para o grupo, trazendo logo o terror de muita gente, o famoso uso dos porquês. Dá uma olhada nessas duas frases novas. Por que você não veio ontem? E eu não fui à aula porque estava doente. Será que o Percy acertou a grafia nas duas? Gente, esse é um dos maiores clássicos em concursos públicos de verdade. A banca examinadora simplesmente ama testar se a gente sabe essa diferença. E o erro está logo na primeira frase. Para perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, a regra manda usar o porquê separado. Então, o certinho é, por que você não veio ontem, com as palavras separadinhas. Já a segunda frase está impecável. Esse porquê juntinho atua como uma conjunção explicativa ou causal. Ele está ali justamente para introduzir a razão, o motivo dele não ter ido à aula. Legal, né? Agora que o cérebro já está bem aquecido com essas regras super estritas do português, a Luciana toma a palavra. Ela é uma baita de uma mestra em banco de dados, usa aqueles óculos clássicos de fundo de garrafa e com uma didática incrível faz uma transição perfeita. Ela lembra a galera que assim como o português tem regras de sintaxe que não podem ser quebradas, a tecnologia da informação também tem as suas regras inegociáveis de segurança. E o pilar absoluto de toda a segurança da informação, que se aplica diretamente aos nossos bancos de dados, é a mesmíssima tríade CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Memorizar essas três palavrinhas é questão de sobrevivência na prova. As bancas adoram testar se a gente sabe a definição exata de cada um desses três pilares. Vamos ver como cada um funciona na prática. Começando pela confidencialidade, que muita banca chama simplesmente de sigilo. O coração dessa ideia é a restrição de acesso. Garantir a confidencialidade significa que só quem tem a devida autorização pode ler ou ver aquele dado. Pensa num banco comercial. Um cliente jamais pode ter acesso ao saldo da conta de outro cliente. O dado está lá, ele existe, mas fica totalmente invisível para quem não tem aquela permissão. O segundo pilar é a integridade. Pensa assim, se a confidencialidade cuida de quem pode ver a informação, a integridade foca em quem pode alterar essa informação. É a garantia de que os dados não vão sofrer nenhuma modificação indevida. Um cenário escolar explica isso muito bem. Um aluno pode até entrar num sistema e olhar a nota dele, certo? Mas só o professor autorizado tem o poder de inserir ou de mudar aquela nota de prova. Para fechar a tríade de ouro, temos a disponibilidade. Por quê? Convenhamos, não adianta nada ter um banco de dados hiperseguro, onde ninguém vê nada que não deve, ninguém altera nada, se na hora de usar ele está fora do ar. Disponibilidade é exatamente isso. O dado tem que estar online e prontinho para o uso, sempre que um usuário autorizado precisar realizar uma operação. O sistema não pode falhar ou deixar o pessoal na mão bem na hora H. Muito bem. Para garantir toda essa segurança, os sistemas de gerenciamento de bancos de dados implementam políticas de acesso.
E aqui a gente cai em dois modelos que são figurinhas carimbadas em provas: o controle discricionário, o DAC, e o controle obrigatório, o MAC. No discricionário, a concessão de privilégios é feita caso a caso. O dono do dado decide quem pode ler ou alterar. Já o obrigatório, bom, esse é super rígido. Os usuários recebem perfis pré-estabelecidos e o sistema impõe a regra de acesso, sem margem para achismos ou decisões individuais. Tá, mas como que a gente aplica essas regras na prática, ali dentro do banco de dados relacional? A mágica acontece usando uma parte específica da linguagem SQL chamada DCL, a linguagem de controle de dados. Dá para imaginar a DCL como o chaveiro do banco de dados. É ela que vai criar as fechaduras e distribuir as chaves certas para o pessoal. Essa DCL tem dois comandos clássicos, que são tipo os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a gente tem o grant. Ele é usado para conceder os acessos, dar as permissões. É literalmente entregar a chave na mão da pessoa. Do outro lado, vem o revoke. Como o próprio nome já entrega, ele serve para revogar, para puxar de volta essas permissões. É tomar a chave de volta. Se um estagiário muda de setor, por exemplo, o revoke entra em ação para garantir que ele não acesse mais o que não precisa. E quem é que tem o poder absoluto para gerenciar todo esse entra e sai? É ele, o administrador de banco de dados, o nosso queridíssimo DBA. Esse profissional é o grande responsável por classificar os usuários, definir todas as regras de acesso e disparar esses comandos de grant e revoke. A responsabilidade é gigante, viu? Porque se der alguma falha de segurança no acesso aos dados, é o nome do DBA que vai ser cobrado. Para ajudar a fixar o peso dessa responsabilidade na memória, tem uma analogia muito boa. Sabe o princípio cristão da mordomia? É aquele ato de administrar e cuidar com toda a fidelidade dos recursos que pertencem a outras pessoas, mas que foram confiados à gestão de um guardião. O DBA é exatamente isso, um mordomo fiel dos dados. A informação não é dele, é da organização, mas ele tem esse dever técnico e ético de proteger, zelar e administrar esse ativo que vale ouro. Chegando na nossa reta final, foco total naquilo que separa os aprovados dos reprovados, as famosas pegadinhas. As bancas amam inverter os conceitos de controle DAC e MAC. Não caiam nessa. Discricionário é flexível e caso a caso. Obrigatório é rígido e por perfil. Outra armadilha clássica é misturar os comandos. Lembrem-se, grant e revoke são DCL, de controle. Confundir isso com DML, de manipulação, tipo select ou update, é erro fatal. E claro, um ponto-chave. Usuários comuns jamais podem dar permissões administrativas a si mesmos. Isso é trabalho exclusivo do DBA. E para fechar essa nossa revisão com chave de ouro, fica essa provocação. Quem detém a chave para os segredos mais críticos? Segurança da informação passa longe de ser só ficar apertando o botão e rodando script no banco de dados. É sobre proteger a espinha dorsal de qualquer organização moderna. Dominar esses conceitos garante aqueles pontinhos preciosos na prova e ainda constrói a base para quem quer ser um profissional de TI de elite. Manter a constância nos estudos é o verdadeiro segredo. Um abraço e até a próxima.